Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje temos a nossa lição baseada em Provérbios, capítulo 3, versos 13 a 18, com o tema de inteligências múltiplas. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor que a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior lucro do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. E a pergunta que nós começamos a nossa lição hoje é o seguinte: inteligência, ela se adquire ou inteligência você já nasce com ela? E aí, o que vocês acham? Você acha que a inteligência do homem já nasce com ele, ou a inteligência ele adquire ao longo da vida dele? Se você tem uma opinião aí, escreve nos comentários aí embaixo para depois a gente discutir sobre esse assunto. Mas, segundo alguns especialistas, eles acreditam, né? E a nossa lição, ele fala sobre Howard Gardner, que é um psicólogo analista de inteligência cognitiva. Ele até ensina na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E esse psicólogo, ele define que inteligência se aprende. E aqui no Brasil, alguns anos atrás, infelizmente já faleceu, um dos patronos, um homem que foi considerado patrono da educação, ou ganhou o título assim, de um homem muito influente na educação aqui no Brasil, foi um grande professor chamado Pierluigi Pierazzi, que ele era italiano, mas ele migrou para o Brasil quando ele era muito novo, ainda uma criança. Eu tive o prazer de ler um livro dele, e o livro era Inteligência se Aprende. Na verdade, ele tinha uma série de livros chamada Inteligência se Aprende, e tinha para concursos e vestibulares, para educação de pais, educação de filhos na escola, educação de pessoas. E o professor Pierluigi, ele era conhecido como professor Pier. E o professor Pier, ele tinha a seguinte opinião, né? Que a inteligência você a estimulava ao longo da sua trajetória. Ele tinha uma frase muito famosa que quem foi estudante dele ou quem assistiu a alguma das suas palestras sempre ouvia, e a sua frase era o seguinte: aula dada, aula estudada hoje. O professor Pierluigi, ele tinha a seguinte opinião, e eu já vivenciei isso e concordo com ele. A opinião é o seguinte: você assiste uma aula ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, não importa qual horário que você assiste a aula. Quando você assiste essa aula e você vai para a sua casa, você pega um papel e um lápis, uma caneta, e você escreve aquele assunto daquela aula, e isso vai para o seu sistema límbico, né, o sistema do seu cérebro. E aí vai para o seu consciente aqui e fica registrado na sua mente. Depois de um certo tempo, a chamada curva do esquecimento faz com que você esqueça o assunto, já que se chama curva do esquecimento, faz com que você esqueça esse assunto que foi ensinado. No entanto, quando você revisa depois de um certo tempo, coisa aí de uma semana, 10 dias, 15 dias, você relembra, e sempre escrevendo, né? Não é digitando, não é colocando no celular ou falando áudio, gravando em alguma coisa, mas é escrevendo, porque você estimula o seu conhecimento. No seminário de teologia, na faculdade de teologia, na aula de homilética é a arte de pregar, os nossos professores nos incentivam a gente fazer o esboço do sermão. O que é o esboço do sermão? O esboço do sermão é aquilo que você prepara para o momento que você vai pregar. E o esboço do sermão,
muitos pastores, eu já tentei usar esse método, usei durante um certo tempo. Alguns pastores eles escrevem no computador e imprimem, outros escrevem no computador e jogam no tablet ou no celular, e outros fazem como eu sou aí do tempo antigo, né? Eu tenho um caderno e eu escrevo nesse caderno os pontos, aí eu coloco a introdução do livro, por exemplo, vamos supor que eu vou pregar no livro de Salmos, aí eu faço uma introdução sobre o livro de Salmos, informações, depois eu divido lá se é 2, 3, 4 quesitos, e aí eu coloco as características e tudo mais, e sempre escrevendo. Eu me sinto mais confortável e percebo que eu consigo entender melhor e isso assimila melhor na minha mente no momento em que eu escrevo. Então, quando eu leio, eu já fico mais suscetível, né, ao aprendizado e a poder captar todas aquelas informações contidas naquele esboço de sermão. Então, inteligência, com base nisso que eu falei, você nasce com ela e você vai estimulando ao longo da sua vida, né? Até existe a diferença entre inteligência e sabedoria. O livro de Provérbios, ele é um livro que ele fala muito de sabedoria e fala muito de inteligência, porque o livro de Provérbios, escrito por Salomão ele orou ao Senhor e pediu que Deus desse para ele inteligência. Uma das passagens que a gente vê com a maior prova de sabedoria e inteligência que Salomão tem, é aquela passagem quando chega uma mãe brigando, duas mães brigando por uma única criança. E ali Salomão ele fala assim, então pega a espada lá que eu vou cortar a criança ao meio e vou dar metade para uma e metade para outra, né? E aí a mãe verdadeira fala que não, prefere que a outra mãe a leve para que a criança não sofra, né? Aí age o coração de mãe e Salomão, com a sabedoria que ele tinha dada por Deus, faz com que ele tenha esse raciocínio. Então a inteligência ela é estimulada. E uma das coisas mais interessantes que a gente vê sobre a questão de inteligência, que eu acredito que ela vem da parte de Deus também, o homem nasce com ela e com o tempo a sua necessidade, o seu estímulo vai crescendo. A gente lê na palavra de Deus e percebe isso em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 22. Eu não tenho o costume de ler, mas agora eu quero ler para vocês a seguinte passagem. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse a Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Então, aqui, a palavra de Deus fala que houve um homem chamado Tubal-Caim, e ele era artífice, ele era mestre de obras de cobre e ferro. Você sabe distinguir a diferença entre o cobre e o ferro? E você sabe qual a proporção que você tem que misturar para você gerar cobre, para você gerar ferro, para você produzir cobre, produzir ferro? E como que você vai pegar aquele material, aquela matéria-prima, transformar em alguma coisa? Então você vê lá no tempo de Adão, um pouco tempo depois de Adão, de algumas gerações de Adão, cerca de 2 ou 3, antes de Noé, a tecnologia que já existia, que foi dada por um homem chamado Tubal-Caim, a partir da parte de Deus, para que ele pudesse elaborar o quê? Instrumentos de ferro, instrumentos de metal. Até alguns historiadores dizem que aqui é a idade do metal da Bíblia. E no versículo 21 fala de um homem chamado Jubal. Esse foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. E aí eu te pergunto o seguinte, você sabe, se eu te der um cano, um tubo, para fazer uma flauta, você saberia fazer os furos no local e na distância exata para você produzir uma flauta? Você saberia usar as cordas e colocar essas cordas esticadas para que você pudesse produzir uma harpa? E você saberia afinar uma harpa? Olha a inteligência dada por Deus para que aqueles homens, há muitos e muitos e muitos anos atrás, fossem capazes e suficientes para que eles pudessem produzir isso.
Então a inteligência, irmãos, ela é dada por Deus. O que nós, seres humanos, devemos fazer é, no decorrer da nossa vida, estimular, como eu citei aqui o exemplo do professor Pierluigi, estimular a nossa inteligência. Pastor, como é que a gente faz isso? Irmãos, você passa mais tempo com a cara no celular, vendo rede social e vídeo, com a cara na televisão assistindo filme, novela, ou você para lendo? Você sabe falar uma ou duas línguas? Você tem interesse em aprender outra língua? Você senta para assistir um jornal ou um documentário? Ou você só fica vendo séries que não te enchem de nada, que não contribuem nada para a sua vida? Você fica vendo só coisas que não tem função nenhuma, só para te divertir? Qual é o tipo de diversão que você faz e faz com que você estimule alguma coisa? Até isso a gente tem que pensar. Uma vez eu estava vendo uma reportagem de um dos homens, eu não me recordo o nome dele, porque era um nome difícil de pronunciar, mas era um homem oriental, e ele disse que ele construiu grande parte da riqueza dele porque ele teve um mentor muito sábio e muito rico, e ele queria que esse mentor ensinasse ele a ganhar dinheiro quando ele entrou na empresa dele. E ele falou assim: eu vou te ensinar então a ganhar dinheiro. Então eles passaram todos os dias, durante 30 dias, jogando banco imobiliário, ou um jogo lá que se semelhasse a banco imobiliário, ao nosso banco imobiliário aqui no Brasil. E então, ao final de 30 dias, né, ele perguntou assim: mas você não vai me ensinar como eu faço para poder administrar dinheiro? E ele foi e perguntou assim: mas a gente já está fazendo isso? Até o banco imobiliário, que é um jogo infantil, digamos assim, infantil para se jogar aí na adolescência, você pode jogar a partir de quando você é criança e adolescente, ali mostra momentos ali, diretrizes, princípios de administração econômica. Eu vou comprar isso, eu vou vender isso, eu vou fazer um hotel, eu vou ganhar dinheiro. Até isso a gente pensa, irmãos. Aí tinha um jogo que eu gostava muito de jogar quando eu era mais novo, chamado War, que era jogo de estratégia de guerra, algo muito bacana. E hoje as coisas já estão vindo muito prontas. Estão fazendo com que nós raciocinemos menos. E nós precisamos raciocinar mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender: inteligência, ela nasce com a gente e a gente estimula ao redor da nossa vida, ao longo da nossa vida. O nosso primeiro tópico aqui, ele traz sobre a inteligência a serviço na obra de Deus. E um dos textos bases para isso é Gênesis, que eu li agora a partir do versículo 19 até 22, falando sobre Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Irmãos, tem uma frase assim, que durante muitos anos ela foi um jargão dentro do meio evangélico, dizendo: Deus não usa os capacitados, mas capacita os chamados. Irmãos, essa frase está extremamente equivocada. Deus usa os capacitados e também capacita os que ele chama. Pastor, como assim? Vamos pegar um exemplo: Moisés. Moisés, ele viveu 40 anos no Egito, que era a maior potência da época. Não existia nenhum império, nenhum país como o Egito. No Egito tinha as melhores escolas, os melhores exércitos, o melhor local de convivência, as maiores riquezas, o maior rio. O Egito era os Estados Unidos da época. Todo mundo queria ir para o Egito para quê? Para trabalhar e viver lá e viver do melhor do que o Egito tinha para poder dar. E aí Moisés passa 40 anos dentro da corte, aprendendo sobre costumes, línguas, lutas, formas de batalhas, estratégias de guerra, aprendizados de economia, de agropecuária, de tudo, de administração, de tudo. E aí Deus tira ele, leva lá para o deserto, põe ele 40 anos com Jetro, seu sogro, e ele aprende ali dezenas de coisas sobre apacentar ovelhas, sobre cuidar de rebanho, sobre cuidar de pessoas, lidar com pessoas, tudo isso. E aí depois de 80 anos, Deus pega Moisés, volta lá para o Egito, pega ele
usa ele como libertador e vai com esse homem e mais aquele povo todinho para a terra de Canaã. Quando chega lá em Canaã, quando o povo sai do Egito, eles chegam diante de Canaã alguns meses depois, e aí o povo se desespera, não acredita na terra, que a terra, que eles iam vencer os filisteus que estavam lá, e aí Moisés pega o povo e fica mais 40 anos no Egito, olha, no deserto. Então olha só tudo que aconteceu. Como é que Moisés ia passar esses 40 anos com esse povo se ele não tivesse toda essa preparação de 80 anos que se passou? Então Deus chamou um homem capacitado para lidar com aquele povo que precisava de um líder, e Moisés era um líder porque ele foi preparado para isso dentro da corte de Faraó, e aí ele pega aquele homem e usa para poder fazer tudo isso. E Deus também capacita aqueles que ele chama, porque ele pega José, que saiu, que era um garoto, e vai para ser servo de Potifar, e lá ele é seduzido, tenta ser seduzido pela mulher de Potifar, a mulher de Potifar engana ele vai lá para a prisão, fica lá na prisão sem direito a nada, e aí Deus revela para José sobre o sonho de Faraó, e aí o Faraó coloca José na condição de governador do Egito. Tudo isso para quê? E aí ele vai aprendendo ao longo desse tempo todo que ele estava lá, como ser um governador. Então Deus chama os capacitados, mas também capacita aqueles que o chamam. Então, a inteligência, irmãos, ela sempre tem que estar a serviço de Deus. E Deus, ele chama homens o tempo todo para estar diante da sua obra, para que na sua obra ele possa crescer e possa usar essa inteligência. Inteligência essa que vai fazer com que o reino cresça, o reino seja abençoado. Um outro exemplo, durante a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero afixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, as pessoas começam a imitar isso, mas elas precisavam de material para que elas pudessem ler e aprender sobre a palavra de Deus. E naquele tempo escreveu um livro, que o livro era manuscrito, né? O livro era manuscrito. Demorava muito. Surge um homem chamado Johannes Gutenberg e ele produz um tipo de máquina que a gente poderia se assimilar hoje a uma impressora, né? Lógico que não era uma impressora, porque naquele tempo não existia essa tecnologia, mas uma máquina com a tecnologia da época, que era uma de tipos móveis, né? Que fazia com que imprimisse papéis e folhas de uma maneira bem arcaica, mas que era rápido. O que as pessoas levariam 30, 60 dias para copiar, a máquina fazia com um dia. E aí Johannes Gutenberg, qual o livro que ele decide começar a imprimir nessa máquina dele? A Bíblia. Então, como que Deus faz com que pessoas usem a sua inteligência em prol do serviço dele? Gutenberg não tinha nada a ver com Lutero. Nada. E aí, Deus pega Lutero, pegou outros homens, né? Mas vamos usar Lutero como figura. Pega Lutero, torna ele o líder da reforma, ele eclode a reforma explode, começa, podemos assim dizer, e aí ele precisa que as pessoas tenham a palavra de Deus em sua mão, de uma maneira rápida, e aí Deus pega um homem que não estava nem nos planos de Lutero, nada, não tinha nada a ver, faz com que esse homem desenvolva uma máquina que pudesse imprimir livros, e aí o primeiro livro que ele imprime é a Bíblia. Ou coincidência, né, irmãos? Ou melhor dizendo, ou Jesuscidência, né, irmãos? Que é isso que Deus faz. Deus não faz coincidência. Deus faz com que a vontade dele se cumpra. E existem vários tipos de inteligência na face do planeta. Pessoas que são mais voltadas para a área de tecnologia, pessoas que são mais voltadas para a área da educação, da saúde, da educação emocional, da educação física,
dá, assim, dezenas de coisas que nós podemos fazer e aprender a cada dia das nossas vidas. E a Bíblia, irmãos, é cheia desses tipos de exemplos. Inteligências de tipo lógica, matemática. Aí você fica pensando assim, tá, pastor, mas o que isso quer dizer? Irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho. Olha só, vamos pegar um homem, por exemplo, como Gamaliel. Vamos voltar aqui em Jabal, Jubal, que eram irmãos de Tubal-Caim. E esses homens, olha só, Jabal, ele foi mestre da ciência da geometria, o primeiro a construir casas de pedra e de madeira. Jubal, foi o homem da ciência da música, criou instrumentos e criou canções. E tinha um outro chamado Naamá, que fundou a arte da ciência e de tecer, ou seja, produção de roupa. E dentre outras coisas. Então, irmãos, você vê pessoas com habilidades diferentes em prol de benefícios das pessoas. Você sabia que hoje você usa todos os dias física, química, e muitas vezes nem percebe? Pastor, mas eu sou dona de casa, como é que eu faço química? Como é que eu uso a química? A química tem nada a ver com a minha vida. Claro que tem. Quando a irmã faz um bolo, prepara um almoço, faz um suco, isso é pura reação química, irmãos. Isso é pura reação química. Eu sou construtor, eu sou carpinteiro, eu sou trabalho com obras. Não, você usa física e geometria de uma maneira que poucas pessoas usam. O mestre de obras tem que fazer lá, marcar um local exato para poder colocar a cerâmica, o nível da parede, manter a parede reta para que a parede não fique torta, fazer o esquadrinhamento e tudo mais. O irmão, a pessoa que é serralheiro e tem que fazer a solda no momento perfeito, usar o metal com a espessura perfeita, na altura perfeita, para que quando o peso caia sobre o metal não cede, o metal não entorte e tudo mais. A solda tem que ser de uma maneira correta. Então tudo isso é ciência. Tudo isso é a tecnologia, o conhecimento do homem que é usado. E como que isso tem a ver com a obra de Deus? O pedreiro que constrói a igreja, o serralheiro que faz o telhado, o eletricista que emenda os fios, a irmã que prepara a comida para que toda essa turma coma. Então, irmãos, tudo a serviço da obra de Deus. Tudo a serviço de Deus. Múltiplas inteligências dos mais variados tipos. Pega, por exemplo, o Ministério da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, irmãos, para mim, como a gente fala, né, dentro do meio batista, é a maior escola do mundo. Aí você tem o berçário, onde os professores, né, ou melhor, os professores do berçário, elas têm que ter uma dinâmica para lidar com bebês. Ensino de berçário, irmãos, é contar uma historinha de no máximo 5 minutinhos. Tem que resumir a história toda em 5 minutos, porque os bebês perdem a atenção muito fácil. Aí você tem que, depois que sai do berçário, vai para a classe de 5 a 7 anos e depois de 7 a 9 anos. E aí você tem que ter uma linguagem um pouquinho mais adulta e levar alguns recursos de desenho e tudo mais. Aí vai para os juniores, onde a linguagem fica um pouco mais adulta. Aí vai para os adolescentes, você já muda o papo, é aquele papo mais descontraído. Já vai para os jovens, já traz uma perspectiva, né? Os professores já têm que trazer uma perspectiva já de criação da família, de que você vai casar, você vai constituir família, vai ter uma profissão e tudo mais. Aí vai para os casais, você agora está casado, você vai aumentar agora a sua família, você casou, você vai ter um filho, como você vai lidar com isso? Ou então a classe das senhoras e dos adultos e dos homens, onde já são as pessoas mais velhas. Olha só, temos berçário, educação infantil, juniores, adolescentes, jovens, casais, adultos, senhoras.
E isso assim, eu estou colocando de uma forma bem básica. Imagina as igrejas maiores que tem mais classes de escola bíblica, mais divisão de faixa etária e mais algum tipo diferente. Eu cheguei numa igreja uma vez que tinha um EBD só de surdos e mudos. O professor dava lição de surdo e mudo. Então assim, vários tipos de ensinos, cada um com didática diferente, cada um com um trabalho diferente. Irmão, se pegar às vezes o professor do berçário e botar ele para dar aula para adolescente, vai ser um desastre. E vice-versa. Se pegar o homem que dá aula para senhoras e querer botar ele para ele seguir o ritmo dos adolescentes, às vezes o cara não vai dar conta. Pode até ter boa vontade, mas às vezes pode não dar conta. Então, múltiplas inteligências, múltiplas capacidades, múltiplos ensinos, múltiplos aprendizados que nós temos ao longo da nossa vida para que possamos usar isso sempre na obra de Deus. Nós temos, por exemplo, dentro da denominação batista, nós temos 2 ministérios maravilhosos que trabalham com meninos e meninas, que são os embaixadores do rei e as mensageiras do rei. E ali são desenvolvimento de múltiplas inteligências nesse ministério, porque você trabalha com as crianças. Atividades físicas, atividades teatrais, muitos fazem teatro. Leitura, pois muitos têm que ler sobre a Bíblia, sobre os livros missionários. História, para que eles saibam sobre a denominação, como funciona a denominação, quem fundou a denominação, quem fundou o ministério. Sobre a Bíblia, a divisão da Bíblia, a arte de pregar. Então, tudo isso são coisas que eles aprendem. E são coisas bem variadas. E um ministério bem variado, de uma forma bem didática, bem dinâmica, onde eles aprendem vários tipos de coisas. Então, irmãos, Deus dá a inteligência e a capacidade e a sabedoria para que Ele possa usar as pessoas certas e para que essas pessoas certas possam abençoar o reino. Olha só, a palavra de Deus nos fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 34, sobre um homem chamado Gamaliel. Gamaliel, ele era um fariseu, mestre da lei, extremamente respeitado pelo seu povo. E Gamaliel, ele foi nada mais, nada menos que mestre do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele é o maior autor do Novo Testamento. Se não fosse as cartas do apóstolo Paulo, o Novo Testamento se resumiria em menos da metade. Se a gente fizer uma continha rápida aí, você vai ver que vai ser menos da metade. Ou seja, Deus pega um homem extremamente capaz e conhecedor de toda a lei judaica, ensina para um jovem tudo o que ele podia aprender. Deus pega esse jovem, coloca ele para ser o maior evangelista da história. Ninguém nunca superou o apóstolo Paulo, ninguém nunca superará. E aí ele faz com que esse maior evangelista se torne também o maior autor do cânon do Novo Testamento. Inteligência, irmãos. Inteligência dada da parte de Deus. Pastor, mas eu não tenho essa capacidade como o apóstolo Paulo de pregar, de falar, de ensinar. O que eu sei é fazer atividades manuais. Irmãos, às vezes pode ser uma bênção a sua atividade manual. Eu sei mexer com artesanato, eu sei lidar com cozinha, eu sei tocar. Irmãos, a sua capacidade, a sua inteligência, a sua aptidão, o seu dom, ele pode e deve ser usado na obra de Deus. Se você chegar em organizações como essas instituições que cuidam de pessoas que estão querendo se livrar das drogas, aqui em Governador Valadares, por exemplo, nós temos o Desafio Jovem, temos a Missão Vida e temos a Cristolândia. E aí você vai nessas organizações, você vê que ali existe uma coisa chamada terapia ocupacional. Os internos, que estão nesse ambiente sendo preparados para que eles possam voltar a ser reinseridos na sociedade, eles passam por um período chamado de terapia ocupacional. O que é isso?
terapias que ocupam a mente deles. Plantação, muitos plantam verduras, legumes e frutas no quintal do próprio local que eles estão. Práticas de exercícios físicos, aprendizado de novas profissões. Às vezes o sujeito é pedreiro, mas ele aprende a profissão de eletricista. Às vezes o sujeito é eletricista, aprende a profissão de confeiteiro. Uma vez mesmo, eu estava na Associação de Proteção ao Condenado aqui na cidade de Valadares e houve uma parceria com uma determinada organização aqui, e essa organização colocou dentro da APAC, que é a sede dessa associação, o prédio, né? Colocou uma carreta, e dentro dessa carreta funcionava uma confeitaria. Era uma confeitaria móvel que funcionava dentro da carreta. Eles pegaram, estacionaram a carreta lá, e a carreta ficou um período lá, não sei quanto tempo, 15, 20 dias, sei lá. E aí eles trabalharam o aprendizado de confeitaria, né? Tinham lá um confeiteiro, e esse confeiteiro ensinou para as internas lá sobre como produzir bolos e afins, né? Bolos, tortas e tudo mais que se ensina na confeitaria. Para quê? Para que aquelas mulheres pudessem ocupar a mente delas, para que elas não vivessem mais sobre isso. Irmãos, inteligência. Inteligência dada por Deus para que a gente possa usar na obra de Deus. E para encerrar, eu gostaria de ler um trecho aqui da nossa revista, quando diz o seguinte: todos temos um pouco de cada uma dessas inteligências, com maior destaque uma para a outra. Portanto, todos temos a potencialidade para desenvolvê-las, pois estamos em constante movimento de transformação. Você está em constante movimento de transformação, irmãos. Que Deus te abençoe a cada dia. Vamos orar? Muito a Deus, muito obrigado por tudo. Abençoe a nossa vida, nos guarda a cada dia, a cada instante, e que em nome de Jesus, essa seja mais uma lição, e que possamos, ó Pai, pegar essa inteligência que nós temos e estimulá-la para que possamos servir ao Senhor. Abençoe a vida das pessoas que estão vendo esse vídeo, e que em nome de Jesus eu possa fazer com que a inteligência deles seja estimulada na tua obra. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe a cada dia. Não se esqueça de dar um like no nosso canal, no nosso vídeo. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificação para você não ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, e nos vemos no próximo vídeo. E aí, você já está preparado? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.